Seguindo nossa lista de entidades, né, para a gente trazer no mais novo episódio do Enciclopédia do Mal, hoje nós vamos trazer aqui uma entidade que não tem um folclore específico, não tem uma habilidade específica, mas que é um personagem até interessante e um pouco diferente, assim, de um espírito comum, né, como um genérico spirit ou coisa do tipo. E a gente tá falando do Revenant, que é um fantasma até interessante, assim, vamos dizer, por exemplo, no jogo Phasmophobia, né, que como eu sempre falo, foi o jogo que inspirou, né, a criação dessa série. Mas assim, em relação ao fantasma, à entidade, em si, ele é um pouco diferente, vocês vão ver. Então, se você não é inscrito no canal ainda, por favor, aperta aí o follow, dá um like nesse vídeo para dar aquela ajuda pra gente, aperta o sininho para você ficar sabendo de todos os vídeos que a gente lançar sobre a série, tanto essa série da Enciclopédia do Mal, quanto gameplays, como críticas, como reacts de filmes que estão saindo no cinema e muito mais. Então, sem mais delongas, o vídeo que tá bem legal. Como eu falei, o Revenant ele não segue especificamente um folclore específico, uma cultura em específico, né? Ele é muito utilizado principalmente no mundo dos games e de produções de séries ou coisas e tal. Por exemplo, no próprio jogo God of War, né, que é tão famoso e aclamado, eles têm ali o Revenant presente na cultura deles, mas não necessariamente o Revenant faz parte ali da cultura demonstrada naquele jogo, tanto quanto qualquer outro jogo que tiver de outro tipo de mitologia, de outro tipo de folclore, ok? O nome Revenant vem do francês, o que está retornando, né, de quem está de volta. E esse nome foi dado a esse tipo de entidade porque ele é basicamente o que nós chamamos hoje aí de mortos-vivos. Isso mesmo, o Revenant ele é praticamente um zumbi. Por que praticamente e não poder falar que o Revenant é de fato um zumbi? Existe uma diferença bem clara. Os zumbis, a gente, né, sabe aí, quem é fã de The Walking Dead, de Resident Evil e das 200 milhões de obras de zumbis que existiram depois de Resident Evil e de Walking Dead, é a capacidade racional dos Revenant. Eles continuam com a capacidade de pensar, né? Apesar de eles estarem tomados pelo ódio e basicamente limitar um pouquinho a capacidade de raciocínio deles. Porém, eles ainda têm a capacidade de raciocinar. Então, eles não são apenas seres vazios em busca de se alimentar como um zumbi comum, certo? Então, essa é a grande questão que faz com que um Revenant não necessariamente seja um zumbi, porém ele atua como um porque ele possui cadáveres. Então ele basicamente ele age da seguinte forma: ele pode tanto transparecer no véu físico humano através de possessão de cadáveres. Ele não possui pessoas vivas, ele possui corpos mortos. Ele traz esses corpos mortos à vida. Então o Revenant tem também essa característica diferente de outras entidades que conseguem possuir corpos, ok? Próxima questão, eles também conseguem ficar no véu espiritual. Então, eles podem muito bem, né, não estar possuindo de fato um corpo, porém ainda assim atacar vítimas, né, e fazer de fato as suas caças de forma espiritual. Porém, a maioria dos casos, né, como relata no folclore, eles são característicos por possuírem corpos já mortos, né. As únicas questões aí que motivam um Revenant a voltar é esse fato dessa vingança, né? Especialmente naquelas mortes um pouco brutais, né? Um pouco mais trágicas, mais pesadas. Eles não têm recordações desse acontecimento, mas eles vêm com um implante de mentalidade de que eles precisam se vingar de todo mundo. Então eles espalham doenças, espalham pragas, espalham qualquer tipo de infecções e coisas do tipo. Então, onde eles ficam, acontecem catástrofes em relação a doenças, né, em contágio e etc e tal. E eles também caçam, né? Eles com as próprias mãos eles vão atrás das pessoas para caçar. Eles podem tanto se alimentar de sangue quanto de carne
E também eles se alimentam só do fato deles estarem consumindo o ódio deles. Então, assim, muitas obras antigas já relataram o Revenant como um vampiro. O Frankenstein também já foi associado a um Revenant. E entre outros, né? Todo ser que tem essa capacidade de retornar dos mortos pode ser relacionado a uma entidade Revenant, ok? E uma vez que ele possui um corpo morto, existem 3 formas de você poder derrotar um Revenant. Exumar o corpo, e tem isso também, né? Eles geralmente possuem corpos não exumados, obviamente. Segunda questão, decepando a cabeça, que aí você, porque tipo, quando ele possui, ele religa os nervos daquele corpo, então é onde ele consegue se mexer e etc e tal. Uma vez que você decepa a cabeça dele, ele perde, né, a capacidade de controlar aquele estado físico. É claro que você aí, nesse caso, não necessariamente você está matando ele, mas pelo menos você está evitando que ele dê segmento ali no momento. Você enfraquece ele também, né? E a terceira forma é você arrancar o coração do corpo. Como eu disse, ele reanima aquele corpo, mesmo que os órgãos não estejam em bom estado. Ele só precisa de que eles estejam lá. Então, você retirando o coração daquele corpo, você também impede que o Revenant consiga reanimá-lo, beleza? Então, é basicamente isso. O Revenant, ele não tem muita especificidade, ele não tem uma motivação, ele não tem um contexto em específico. Como eu disse, ele não é pertencente a nenhum folclore específico, como o Jinha lá do Islã, como a gente viu o Mer. Enfim, existem vários exemplos de entidades que elas são específicas de um lugar. A gente já viu aí nos episódios passados, se vocês assistirem os vídeos passados, vocês vão entender isso, vocês vão ver que isso realmente acontece, né? É uma direção que existe. E você, o que você achou? Você gostou do Revenant? Não gostou do Revenant? Achou ele meio xoxo? Achou ele meio simples demais? Qual que é a sua opinião a respeito dele? E no jogo, você gosta de enfrentar um Revenant? Tem medo dele ou você acha ele fácil? Deixa aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre isso. E é isso, nós nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, um abraço e fui!